Muito bom dia a todos os que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8, hoje, domingo 18 de maio deste ano de 2025. Podem assentar-se aqueles que estiverem de pé ou estão de pé, para ter uns momentinhos aqui de companheirismo em torno destas porções que estarei lendo neste momento. Olhem, nos diz o Dr. William Souto Santiago na mensagem Deus provê bênçãos para Elias e para aqueles que o servem, que foi pregado no dia de sábado, 12 de março de 2016, em Villahermosa, em Tabasco, no México. Nos diz o Dr. William Souto, assim que para a sua igreja, ele tem para o tempo do fim, ou para o tempo final, tem a promessa do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Seus anjos são os ministérios de Moisés e de Elias, prometidos para o tempo do fim, o tempo final, para chamar e juntar os escolhidos do tempo do fim, dos hebreus, que são 144 mil. Mas primeiro são chamados, em primeiro lugar, são chamados e juntados os escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final. No livro de Citações, na página 2A, nos diz da seguinte forma, o parágrafo 15. Na metade do parágrafo, um pouquinho mais embaixo, diz: o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês. Está aqui, e o poder do Evangelho voltará aos judeus durante esse tempo. Então, lá haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144 mil para o reino de Deus. Serão selados pelo anjo. E aí em cima escreve Moisés. E aí mesmo, tão breve quanto o anjo comece a selar a esses 144 mil, a porta da igreja gentia é fechada. Agora veja esse entrelaçamento aí. Quando se comece a selar, começa-se a selar, lembre-se que aí está incluído as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. E quando ele começar a selar, e ele está no meio da igreja noiva, está no meio dos gentios. Consequentemente, os primeiros que ele vai começar a selar ou selando são os que estão no ocidente. Agora continua dizendo: a porta da igreja gentia é fechada e os judeus levam o Espírito Santo para os judeus. Agora vocês veem o porquê que os judeus levam o Espírito Santo para os judeus, porque é uma era judia, uma era judaica, a era da pedra angular é judaica. E eles terão um avivamento que percorrerá o mundo todo, aleluia, e o poder de Deus será manifestado entre os judeus. Aí ele escreve para cima do lado esquerdo, Apocalipse 7, versículo 2, 11 do 3 ao 7 e 14, versículo 1. Aí nós vemos o anjo com o selo do Deus vivo e vemos os ministérios de Moisés e Elias também aí nessas escrituras. E do lado direito escreve para cima Moisés e Elias e os 144 mil. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Souto. Assim, da mesma forma como vieram sendo juntados de era em era pelo Espírito Santo manifestado no mensageiro de cada era ou etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, portanto, estamos conscientes de que para o tempo final ou do fim, assim como houve, aconteceu um primeiro Elias, o Elias tisbita existiu, depois teve um sucessor dele, Eliseu, com uma dupla porção, e depois um terceiro Elias, João Batista, precursando, anunciando a primeira vinda de Cristo, e depois um quarto Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. Existirá um quinto Elias, haverá um Eliseu como um mensageiro que receberá a dupla porção, a porção espiritual, o novo nascimento, o Espírito de Cristo
E isso é na alma. E depois a porção física, que será a transformação de nosso corpo. Na página 97 do livro de Citações, parágrafo 841, nos diz: aí estava Enoque, eu vi Moisés e Elias voltarem, e eles são mortos ou matados. E aí escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6. Mas agora Enoque foi transportado antes do tempo. Mas Enoque caminhou 500 anos diante de Deus e foi intaxável, sem taxa, assim que Moisés volta para servir mais um tempo. Ele e Elias. E em cima escreve segundo Moisés e quinto Elias. E agora para que volta, regressa Moisés? Com Elias, junto com Elias, ou seja, esses ministérios, não é que eles vão voltar, eles nos seus corpos, onde Deus operou esse ministério pela primeira vez, Elias e Tisbita ou Moisés, nesses corpos, senão que é o ministério de Elias e de Moisés. E para quê? É que eles voltam e ele escreve, olha embaixo, ele escreve para meter ou introduzir o povo na terra prometida do novo corpo e do milênio. Para meter o povo na terra prometida do novo corpo e do milênio. E a única pessoa que fará essa promessa a favor dos escolhidos de Deus é o ministério de Moisés e Elias, é o ministério das duas oliveiras. Nenhum mensageiro das eras, daqueles que estiveram ministrando neste planeta Terra, levaram o povo para a terra prometida do novo corpo e para o milênio. E nem tampouco o labor que realizou esse mensageiro que esteve no meio da igreja, tal como esteve lá no meio da igreja, noiva representada em Maria, que é o arcanjo Gabriel. E nós o conhecemos pelo seu nome, William Soto, que esteve no meio da igreja dando as boas novas ou notícias, e através desse mensageiro também o povo não entrou na terra prometida por esse mensageiro. E neste tempo final a promessa que haverá um ministério que fará o povo entrar à terra prometida, tal como lá houve um ministério que foi Josué, o sucessor de Moisés, que introduziu ou fez o povo hebreu entrar à terra prometida lá. E vejam vocês, lá houve ou aconteceu. Lá existiu Moisés que depois de terminar os seus dias, depois o próximo foi Josué, tal como foi com Elias e Eliseu, vê? Agora continua dizendo aqui o doutor William Soto. E, portanto, será adotado no reino de Deus, e esse será quem receberá a adoção no último dia. Vejam que no tempo de Jesus, para realizar a obra, fazer a obra de redenção, tinha de ser adotado para realizar essa obra messiânica. Nenhum mensageiro foi adotado para realizar ou fazer uma obra messiânica, com exceção da primeira vinda e na segunda vinda. São as duas ocasiões ou vezes em que esses ministérios, os quais Deus está operando neste tempo final e operou no tempo de Jesus, seriam adotados para realizarem uma obra. Lá foi uma obra de redenção, a redenção espiritual, e aqui é uma obra de redenção, o corpo eterno e glorificado que nos dará. Para a obra de redenção, ele tem que adotar esses ministérios. Assim aconteceu no tempo de Jesus, na primeira vinda do Senhor, e assim está acontecendo no meio do povo de Deus, no meio da igreja noiva, a qual ela vem para nos redimir. Isso está na página 352 do livro dos selos. Ele vem para nos redimir, a vinda do Senhor. Esse será quem receberá a adoção no último dia. A ele virão grandes bênçãos para ele e para o seu grupo do último dia, que estará na era de pedra angular, e consequentemente um mensageiro vivo com um povo vivo. No livro de Citações, na página 113, parágrafo 989, nos diz:
Ó igreja, despertem-se, acordem-se, sacudam-se, belisquem-se a consciência e despertem. Nesta hora, nós temos que entrar em desespero ou pereceremos. Algo vem da parte ou a favor de Deus. Eu sei o que é isso. Assim diz o Senhor, e desenha uma pedra angular do lado direito e uma flecha para a pedra angular apontada. Algo está a caminho, portanto, nos convém desesperar-nos. É uma questão de vida ou morte. E se nós nos descuidarmos, passará e não veremos. E aí ele escreve do lado esquerdo para cima em duas orações, Apocalipse 10, do 1 ao 11, 7, versículo 2 e 14, versículo 1. E escreve, o sétimo selo é igual à vinda do Senhor. E em cima ele escreve aí, algo vem, alguma coisa vem. E é em forma de pergunta, perguntando o que é? Em forma de pergunta, o que é? Agora, Apocalipse 10, Apocalipse 7, Apocalipse 14, vemos essas escrituras e ele aí nos responde, o que é o que vem? É o sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor para a igreja noiva, que é a sétima trombeta para Israel, que são os ministérios de Moisés e Elias. É a mesma coisa. Apocalipse 10 é a mesma coisa que Apocalipse 11, e Apocalipse 19, Apocalipse 7 e Apocalipse 14. É o mesmo personagem, ou a mesma pessoa. Agora, na parte por trás, nas anotações, na página 47, ele diz, vem algo da parte a favor do Senhor. 2 pontos. E o assim diz o Senhor. Ou seja, aqui, esses ministérios de Moisés e Elias, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, no cumprimento da visão da carpa, da tenda, e o qual estaria realizando essa obra de reclamação, ele é o assim diz o Senhor. Na página 83 do livro de citações, no parágrafo 707, nos diz, perceba, note o trabalho do mensageiro do tempo do fim será de preparar os santos, uma noiva preparada para o seu noivo. Essa será a sua mensagem. Você deseja aprender o seu abecedário para que possa estudar álgebra depois? Possa estudar álgebra. Esses selos que estão do livro de trás, do livro dos selos, forem abertos, eles só serão revelados para este, ou seja, para os escolhidos de Deus. Do lado direito ele escreve os trovões, e embaixo ele escreve álgebra é igual aos trovões. E olhem, em cima desse parágrafo escreve, em 3 orações ele escreve, o quarto Elias prepara o povo para o noivo, Cristo, para aprender álgebra, que o noivo lhe ensinará. O quarto Elias prepara o povo para o noivo Cristo, para aprender álgebra, que o noivo lhe ensinará, ou lhe ensina. Se existe um ensinamento, pois tem que ter um mestre, um professor, tem que ter um pregador. Na página 37 do livro de citações também, que corresponde ou se relaciona com o parágrafo 311. Aí nas últimas orações diz, agora olhem a era que vem agora para cima, para a pedra angular. Desenha do lado esquerdo uma pedra angular e escreve em cima pedra angular. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor, o manifestado, o que se manifesta. Deus, em toda a criação, espera que a igreja encontre o seu lugar posicionalmente, seu devido lugar posicionalmente. E aí ele escreve a era da pedra angular do lado direito para cima. E também em cima desse parágrafo 311 nos escreve a era da pedra angular, a vinda do Senhor. Porque é na era da pedra angular que virão essas grandes bênçãos, nos disse aí nisto aqui que nós lemos, ao qual virá grandes bênçãos para ele e para o seu grupo no último dia, que estarão na era da pedra angular, e são as bênçãos que nós estamos recebendo neste tempo final. É na etapa de era de pedra angular. Na 107 também aí nos diz no parágrafo 931,
Diz o reverendo William Branham, o novo nascimento é uma revelação na qual ou nela Deus revela para a pessoa este grande mistério. Esse é o novo nascimento, e aí desenha uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular embaixo, as eras, e a flecha é apontado para a pedra angular. Agora, como será quando se reúna todo aquele grupo de uma vez só? Quando será? Quando se reúna ou se junte. Agora, olhem, tem um escrito que ele nos deixou em um estudo bíblico, onde ele escreve: José é igual, ele acrescenta. E também escreve num outro escrito: José reunir. Ou seja, que tem a ver com toda essa obra que ele realizou, fez. Vejam vocês que na primeira vinda do Senhor e na segunda vinda do Senhor foi mostrado, foi refletido, foi mostrada e refletida na vida de José. E lá José esteve armazenando, reunindo ou juntando alimento para esse tempo de fome, de escassez que iria vir ou chegar. Agora, faltavam 5 anos de escassez. Mas havia abundância lá nesse território onde José estava como o segundo, como vice-rei, lá governando. Agora vejam. Continua dizendo aqui na 931 da página 107. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo de uma vez só, onde a revelação será perfeitamente harmoniosa, em harmonia, e Deus expressado ou expresso através da sua palavra nas mesmas ações e atos, como quando fez-se a palavra manifestada? Se a igreja unicamente conhecesse a sua posição, e aí do lado direito desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Se a igreja unicamente conhecesse a sua posição, assim será ou acontecerá algum dia. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconheça o que ela é, ou quem ela é. Aí desenha uma pedra angular e desenha e escreve a adoção, e em cima escreve o novo nascimento, quando a igreja reconheça a sua posição. Agora olhem, o novo nascimento é quando a noiva reconheça a sua posição, ou seja, que de era em era, cada um ou cada qual esteve reconhecendo a sua posição na era que lhes correspondia, que lhes pertencia, mas no lugar santo. E neste tempo final é no lugar santíssimo onde se obtém esse novo nascimento, reconhecendo o lugar, a posição que nos corresponde, recebendo o mensageiro de cada era, tal como aconteceu em cada era. E neste tempo final é da mesma forma, do mesmo jeito, reconhecendo o mensageiro da era da pedra angular. É do mesmo jeito neste tempo final. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: com esse mensageiro será que se cumprirá a visão da carpa da tenda. Agora olhem, não se cumpriu no tempo do reverendo William Branham, nem no tempo dos 7 mensageiros, nem dos 6 dos apóstolos, nem do reverendo William Soto Santiago. Pois se vai se cumprir a visão da carpa com o mensageiro, então temos que buscar esse mensageiro em quem Deus está cumprindo a visão da carpa da tenda, porque a visão da carpa tem várias facetas ou fases. E ele viu lá, ele viu pregação, viu chamadas ao altar, viu fila de oração pelos doentes, e também em um lugar ele diz: olhe como vai se movendo a ressurreição, ou seja, vejam todas as coisas que acontecem nesse tempo. E por causa disso estamos vendo, por isso estamos vendo as primeiras fases, já estamos vendo a construção, onde ainda restam alguns trabalhos, mas já está funcionando. Estamos vendo a pregação, que tudo vai de uma forma progressiva. Agora olhem na página 11 deste livro de citações, no parágrafo 91, diz: Deus apareceu a ele num dia e ele disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. 100 anos de idade, 100 sobre 100.
anda diante de mim e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E se vocês partissem, esmiuçassem essas palavras, algum dia talvez eu desejaria ter um avivamento no tabernáculo aqui em Jeffersonville. Quando obtenhamos nossa carpa ou tenda e todas as coisas estejam colocadas em algum lugar onde possamos pegar essas palavras e parti-las, esmiuçá-las e ver o que elas significam. Só o significado dessas palavras. O Todo-Poderoso em hebreu é El Shaddai, que significa o peito como de mulher. E ele em cima escreve a carpa, revelar o significado das palavras escritas da Bíblia. Avivamento. A carpa, revelar o significado das palavras escritas da Bíblia. Avivamento. E do lado esquerdo para cima escreve: a carpa é o único lugar onde existe alimento espiritual, tal como aconteceu lá no tempo de José. Não havia alimento no mundo, a não ser no Egito, só no Egito. Agora vejam, neste tempo final, onde unicamente há alimento, é na era da pedra angular, é nesse ministério de carpa, sob carpa, onde unicamente tem alimento, onde a terceira etapa está se realizando. Nenhum ministro pode pôr-se a falar ou ficar falando pela sua própria conta, nem ficar acrescentando ou tirando aquilo que Deus está realizando ou fazendo neste tempo final. O único que Deus tem dando alimento para a raça humana e, sobretudo, para os escolhidos, que é os que estão recebendo a fé de rapto, é o ministério de Moisés e de Elias, dando a conhecer o significado das palavras escritas da Bíblia e também das mensagens do reverendo William Branham e do doutor William Soto Santiago. Ele é o único que está autorizado para realizar, fazer essa obra. Aqui nós acabamos de ler isso. Aí é onde o irmão Branham queria ir ou chegar até aí para ter essa série de cultos e partir essas palavras, esmiuçá-las, ver nas entrelinhas para encontrar aí o que Deus esteve trazendo, que neste tempo final é o cumprimento dessas profecias, e isso daria a fé de rapto para os escolhidos. Tão simples assim. Agora continua dizendo, com esse mensageiro e o seu grupo do último dia, que estará na era ou etapa de pedra angular, paralela à era de pedra angular da primeira vinda de Cristo. Lá, vejam, aconteceu uma libertação, a libertação espiritual. E se realizou, fez-se essa libertação na primeira vinda do Senhor. Jesus morrendo na cruz do Calvário. Aconteceu uma libertação. Lembre-se que ele disse, Miguel era Cristo. Agora vejam na página 128, parágrafo 1145. Nos diz, foi atado, amarrado não ao rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode obrar ou operar na igreja por causa dos sistemas feitos pelos homens, mas ela vai ser libertada, ela está voltando, regressando. Isso é o que a Bíblia disse. E esses dois se encontram, estão sobre os campos de batalha. Lúcifer, e escreve em cima 666, e Miguel, e escreve em cima Miguel, Cristo no seu anjo. E Miguel novamente, tal como no princípio. E aí ele escreve aí embaixo, Apocalipse 11, do 3 ao 8, 17... versículo 14, 19 do 11 ao 21 e 12 do 1 ao 17. Aí em campos de batalhas escreve o diabo no 666, escreve aí em cima, e em Lúcifer em cima escreve 666, ou 666, antes em campos de batalha, aí é que ele escreve o diabo no 666 ou 666, e em cima de Miguel escreve Miguel, Cristo no seu anjo. E em cima do parágrafo 1145, na página 128, escreve libertação é igual pelo arcanjo Miguel. E do lado direito aí, escreve Moisés e Elias. Viram? Agora,
Continua dizendo, disse o reverendo William Branham, tudo será paralelo. Será paralelo em tudo. Página 119 do livro de citações. E essa é a porção do parágrafo 1057, 1057, onde nos fala disto que ele aqui citou, falou, que é da mensagem, olhe para Jesus. Esse parágrafo aí diz... Talvez seja que eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão pertinho que eu não morrerei de idade avançada, tendo 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, a não ser que eu seja disparado, assassinado ou alguma outra coisa, de algum outro modo morto, mas não pela idade avançada até que ele venha ou vier. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo para o mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo, e eu sei que será. Aí em cima escreve, não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Assim como João Batista. Tal como João Batista, ele também escreve construindo uma plataforma para o Senhor na sua segunda vinda. Uma plataforma para o cumprimento da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vimos nestes extratos que estamos lendo, libertação é igual pelo arcanjo Miguel. Libertação é igual pelo arcanjo Miguel. Que Deus nos abençoe grandiosamente neste momento e nos abençoe na atividade que nós teremos às 10 da manhã, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus e que nos abra o entendimento e as escrituras sobre este tema que temos. José se revela para os seus irmãos. Que Deus nos abençoe e continuem passando um dia cheio de grandes bênçãos e um bom apetite a todos os que estarão tomando café da manhã, comendo alimento físico. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.